Olá, bem-vindos ao canal Olhar Livre de HQs, Ana, psicóloga. Enterrei todos no meu quintal. De um brasileiro, um quadrinho brasileiro, de Lucas Iohanatan, não sei como. É Lucas Iohanatan, da editora Comic Zone. Vou ler a quarta capa, depois mostrar algumas imagens, porque senão eu esqueço. Vamos lá. Contada a partir de fragmentos, acompanhamos a vida de Júlia, da infância à velhice, entre descobertas, erros e a inevitável solidão. Ela transforma memórias em raízes, enterrando em seu quintal todos aqueles que, de alguma forma, ajudaram a compor sua história. Uma narrativa sobre o amadurecimento e a delicada arte de existir. Vou mostrar algumas imagens para vocês terem uma ideia, tá? De como são as imagens. Só mais essa, tá bom? É o seguinte, no meu entender essa história, tá? Enterrar todos no meu quintal é uma metáfora para o enterro de muitas perdas. Enterrar é uma forma de apagar na memória as expectativas vividas, as experiências vividas pela personagem de pessoas que fizeram parte da sua vida. Pessoas que se foram, que desapareceram, que ela perdeu contato. Esse comportamento, ao meu entendimento, tá? Traz um vazio enorme ao psiquismo, pois a pessoa ela vai ficando solitária nas suas andanças, nos seus caminhos e nas suas escolhas. Na história, Júlia foi enterrando pessoas ao longo da sua trajetória, um processo que possivelmente produziu no seu psiquismo um desequilíbrio de energia vital. Pois no psiquismo, na dinâmica psíquica, enterrar memórias, pessoas, emoções, é transferir tal experiência ao inconsciente, aquela parte obscura do subterrâneo, a parte da psique onde vivem nossas características ditas imperfeitas, não aceitas e por aí vai. Um comportamento que provavelmente ocasionou um dinamismo onde a parte subterrânea, ou seja, o inconsciente, recebia muito mais energia do que a superfície, a consciência do dia a dia. Pois essas memórias, essas vivências, essas emoções, tá, não estão mortas, apenas adormecidas, sufocadas com uma energia psíquica enorme para contê-las. O nível, o quantum de energia do psiquismo, ele não é ilimitado. Cada psiquismo tem o seu quantum e a sua distribuição única para cada ser. O nível, tá? Numa psique sem grandes atribulações, a dinâmica dessa energia, ela tende a ser direcionada de forma mais equilibrada, ora entre a consciência, ora entre o subterrâneo. No caso específico aqui da história da Júlia, o seu comportamento de enterrar, ou seja, não processar conscientemente aquelas emoções que eram geradas, pode ter causado um grande desequilíbrio nessa contra entre os sistemas. Enterrar e mantê-los no subsolo demanda mais energia. E quanto mais conteúdo é acrescentado, mais energia o sistema precisa para mantê-los na condição soterrada. Em contrapartida, para a consciência, para a construção da manutenção da vida no seu cotidiano, falta energia. O que pode ocasionar depressão, menos-valia, projetos inacabados, vida sem graça, por aí vai. Principalmente percepções, sensações, pensamentos e emoções que às vezes saem do contexto, do esperado, da ocasião. Esse cansaço, essa falta de energia para a consciência, para
o dia a dia, no cotidiano, vai fazendo com que a gente perca, na verdade, grandes oportunidades, que a gente não tenha energia suficiente para fazer o que precisa fazer. O psiquismo se cansa, a mente se cansa. E às vezes, nesse cansaço, a gente fala as coisas que não deveria fazer, tem emoções que são desconexas com aquela situação, ou seja, é um esgotamento do psiquismo. E aqui vai um spoiler agora, tá? Apesar, porque assim, é um trajeto de vida, né? Mas eu vou dar um certo spoiler. Se você quiser se interessar pela leitura, vá ler. Tudo bem? Combinado? Então vou dar um spoiler. Que é, né, já aí na sua metade, aí enquanto adulto jovem, na faixa, sei lá, de 40 por aí, ela adoece e desenvolve um câncer de mama, tá? Bom, aí eu vou fazer um parênteses. Tem um livro que eu tenho, mas não achei. Ou eu emprestei, ou não sei, não achei. Chamado Doença como Caminho. É a visão de. Ele tá assim, ó. Aí, como eu não achei, né? Ele tem na internet para comprar. Aí eu peguei só o que está na quarta capa, para vocês terem uma noção do que é esse livro. Não precisa ser psicólogo, tá? Foi feito por dois psicólogos na linha psicanalítica, mas não precisa ser psicólogo para entender. Ele é super acessível. Está escrito assim: Doença como caminho, uma visão nova da cura, como o ponto de mutação em um mal se deixa transformar em bem. Foram feitos por Rutger Dack e Thor Defesson. É da editora Cultrix. Eu queria até se ele tivesse em, no digital, né? Mas não tem. Eu teria comprado ele novamente. Mas ele só tem no físico. Aí físico eu não quis comprar. Mas ele não é caro não, tá? Em torno de 45, por aí. Olha o que está escrito na quarta capa, para vocês terem uma ideia. Aí eu introduzo a história, tá? Afirmam, pessoal, ó, vamos ouvir isso de mente aberta, tá? Esse pessoalzinho aqui é da área da psicanálise, eles são muito deterministas, tá? E isso, o que eu vou ler aqui é uma possibilidade, fica como uma possível de acontecer, e não uma determinação, como eles costumam colocar e como eles colocam, tá? A única coisa que eu não gosto do livro é essa determinação. Isso vai ser aquilo, isso vai acontecer isso, e não é bem por aí, né? Bom, afirmam que a pessoa doente não é uma vítima circunstancial de alguma imperfeição da natureza, mas o autor da sua própria doença. E seus sintomas seriam a expressão física dos seus conflitos mais profundos. Aí tem um porém. Ela é autora, mas ela não é a autora consciente, ela é uma autora inconsciente. É aquele desequilíbrio que eu coloquei na história da Júlia. A vida dela foi dando um rumo a qual as energias foram aí se distribuindo conforme as coisas foram feitas por ela. Ou seja, houve um desequilíbrio. E aquela coisa, corpo e mente, corpo e psiquismo, é um só. Se existe um desequilíbrio em um, vai aparecer desequilíbrio no outro. Então, assim, ó, é autor, mas é um autor muitas vezes inconsciente. A pessoa não adoece porque ela quer, mas ela adoece porque existe um desequilíbrio no organismo dela, psicológico, tá? Então, os sintomas são como um alerta da nossa alma para aspectos inconscientes de nós mesmos. Acredito nisso piamente, tá? E podem ser grandes aliados da nossa busca por autoconhecimento. Perfeito para mim essa frase. A doença não seria, portanto, um desvio no nosso caminho, mas o próprio caminho pelo qual podemos seguir para chegar à cura. E aí, mais uma ressalva: não precisamos adoecer para entrarmos no caminho do autoconhecimento, da expansão da consciência da nossa humanidade. Nós podemos, com certeza,
que eu sempre falo para vocês, né, de escolha, é uma escolha consciente. Eu escolho procurar caminhos onde eu possa me tornar uma melhor pessoa, para mim e para o outro. Eu não preciso adoecer, tá? Então, essa afirmação dos autores podem gerar controvérsias, principalmente no pessoal da psicologia cognitiva, que é aquele pessoal assim do concreto, da racionalidade, da razão. Eles com certeza não acreditam nessa versão do psiquismo, porque eles não acreditam no inconsciente. Eles acreditam só naquilo que a pessoa vê, olha, cheira, pega. E se ela está doente é porque existe algo concreto e não algo produzido. Elas entendem a doença como algo de fora, eu entendo a doença como algo de dentro, tá? E eu acredito que a doença, principalmente as autoimunes, porque o câncer não é um vírus, o câncer é uma produção do próprio organismo, é um desarranjo, seja em que lugar for, das células daquela parte do corpo. Não tem um bicho que chega e pica, não tem uma mordida. É o desequilíbrio do próprio organismo, como todas as doenças autoimunes. É um desequilíbrio do organismo. E aí eu coloco, não é um desequilíbrio do organismo, só é uma consequência. O desequilíbrio do organismo é uma consequência do desequilíbrio psíquico. Como eles são duas faces de uma mesma moeda, eles se conversam, eles se comunicam, e, infelizmente, muitas vezes de forma sombria e nefasta, tá? Ok? Então fique bem claro, não estou falando que a pessoa adoece porque ela quer. Ela adoece porque ela tem um desequilíbrio psíquico, psicológico, que ela não está dando conta. E ele se torna tão profundo que ele atinge o organismo. E se você não consegue perceber enquanto ele está na mente, você vai perceber na hora que ele aparecer no corpo, infelizmente. Tá? Então, na história de Júlia, a forma que encontrou para lidar com seus conflitos, ou seja, soterrando, pode ter gerado tal desequilíbrio. O câncer pode ser uma resposta a tal desequilíbrio, a agitação de suas emoções no inconsciente, a obscuridade em relação a si mesmo, podem ter descompensado o equilíbrio corporal, já que o psiquismo e corpo são entrelaçados. E aí eu não vou literalizar e dizer que ela quis conscientemente desenvolver a doença, como ninguém acredita que queira, longe disso. Mas como eu acredito que o inconsciente é uma fonte maior e mais forte, determinante na nossa vida do que a consciência, pois somos muito mais emotivos e instintivos do que racionais e reflexivos. Portanto, o que estava soterrado falou muito mais alto em determinado momento da sua vida, funcionando como um despertar sobre si mesmo e provocando o entendimento e esclarecimento de como gerenciou sua vida até o momento. Uma oportunidade para rever seus posicionamentos na vida e poder ser o mais fidedigna possível consigo mesmo. É isso, ok? Não precisam acreditar na minha forma de pensar. É o que eu acredito. Vocês podem ao menos refletir sobre. É um belo quadrinho com bons momentos de reflexão. Ok? Me siga no Instagram e a gente se vê no próximo olhar.